E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. E adivinha do que falaremos hoje? Hoje, Star Wars, lógico, porque falta, sei lá, um pouco mais de uma semana pra Last Jedi estrear. Porque eu não sei se é o último Jedi ou os últimos Jedi. E a gente tá empolvoroso com o que vai acontecer, cara. Que será que é o pai da Rey? Será que a Rey tem pai? Será que é a reencarnação de alguma coisa? O que será que o Luke tá arrumando? Aquelas caras bizarras que ele faz. O que é tudo isso, cara? E a parada mais legal de tudo isso é que os trailers não entregaram nada. Isso se mostrou, mais uma vez, um marketing bem acertado da Disney quando fala em Star Wars. E que tomara que continue assim, não só pra Star Wars, pra tudo, né, cara? E por isso, hoje vamos falar de algumas teorias de Star Wars, os últimos Jedi ou o último Jedi, seja lá qual for o título real do filme. Vamos começar por uma teoria que é sobre o título, que o título de Último Jedi comunica com o título de Despertar da Força e formaria uma frase, uma oração, tipo: o despertar da força do último Jedi e ser concluído no próximo filme. Isso é precedente para teorizar bastante coisa aqui, se isso é de fato verdade, se isso é de fato só uma teoria maluca de fã, mas vamos ver alguma possibilidade aqui. O despertar da força no último Jedi na batalha final. Título clássico que ficaria uma porcaria com Star Wars. O despertar da força do último Jedi do lado cinza. Seria, sei lá, uma construção do lado cinza no filme e tudo mais, concretizando o que teria acontecido neste. O despertar da força do último Jedi na queda do Império, concretizando teoricamente a queda do Império da Primeira Ordem. O despertar da força do último Jedi rico em midichlorians, que aí já volta. Mas uma coisa importante no título de Star Wars é a sua ambiguidade que gera ao gente traduzir o título, que é The Last Jedi. Seriam os últimos Jedi ou seria o último Jedi? Trazendo pro lado que é o último Jedi, a gente tem várias teorias aqui de obras que saíram, que são Legends, e que podem ser inspiração para esse filme. Começando por um HQ de 1981, na número 49, onde o Luke está em uma jornada, ele se vê muito ameaçado, mas aí surge um último Jedi que ele não conhecia até o momento e ajuda ele a se livrar, se sacrificando para salvar a vida de Luke Skywalker. Já seria interessante isso, só que eu acho que não bate muito porque parece uma origem de Cavaleiro do Zodíaco, a história lá do Ayudo sacrificar para salvar Athena. Porém, uma outra que é bem interessante aqui e que pode ser levada em conta é do livro de mesmo título do filme, The Last Jedi, O Último Jedi, que conta a história de Jack Spavan. Esse Jedi teria escapado na execução da Ordem 66, teria vivido escondido por muito tempo e teria tido a chance de ter um combate com Darth Vader. Se isso é provável, talvez. Eu vou explicar por que talvez quando for explicar o personagem do Benício Del Toro. Porém, infelizmente, Carrie Fisher morreu e não teremos Princesa Leia no próximo filme de Star Wars. Só que o que acontece? Segundo Rian Johnson, ele falou que ele não teve que mexer na história pra dar sequência a isso. E a gente tem dois caminhos aqui. Um é que a Leia efetivamente ia morrer nesse filme, e aí não sendo necessário ele mexer em nada no filme porque o personagem já ia morrer. E a outra, que é mais provável e que eu não tenho ideia de como pode ser feito, é que a personagem vive no filme e que quem vai ter que dar um jeito nisso é o J.J. Abrams no próximo filme. Uma coisa é certa, que não vai ser utilizada nenhuma Leia de CGI como foi utilizado no Rogue One. Então não sei como pode fazer isso, como que o J.J. Abrams vai ter que fazer isso se não puder usar um CGI. Qual que é a explicação plausível? Ela morreu de causas naturais? Aconteceu alguma batalha nesse meio tempo e ela acabou morrendo em consequência disso e ela não foi exibida? Passando aqui para personagens que com certeza estarão nesse filme, provavelmente no próximo filme também, vamos a Capitã Phasma. Pois como eu disse lá no meu vídeo de teorias em cima dos brinquedos da Force Friday, que a Capitã Phasma, segundo o usuário do Reddit, vai ter uma história própria divulgada em alguns meses. E que nessa história própria é dito que ela não é basicamente do lado sombrio ou tem tendências ao lado sombrio. Ela está do lado que mais se favorece. Será que por ter esse panorama de não ligar para o lado sombrio ou lado da força, da luz e tudo mais, ela vai ter uma espécie de cliffhanger para poder trocar de lado, para ser um plot twist isso na frente? É possível isso. E falando do personagem do Finn, não tem muita coisa pra teorizar em cima do Finn. A gente mais ou menos sabe o que é. Se fugir disso, aí sim vai ser uma grande surpresa pra gente. A única teoria que a gente tem por cima aqui é: o Finn é um Jedi? Eu não acredito muito que o Finn seja um Jedi. Ele tem aquelas habilidades de luta que ele utilizou no sábio quando foi lutar com o Traitor, porque ele era um trooper. Ele tinha um treinamento militar pra isso, até explicado em algum livro, eu acho. Tanto que ele vai ter um grande arco com o personagem da Rose, que assim como eu falei também no vídeo de teorias da Force Friday, que ela tem um parente que foi muito importante na Resistência. E aí a gente chega em teorias mais cabeludas assim. Vamos falar do Supremo Líder Snoke. Surgiu uma teoria da galera falando que ele é o aprendiz. Se você não sabe quem é o aprendiz, cara,
Ele é um dos personagens mais importantes que surgiu em vários jogos de PlayStation. E tanto o game quanto a história por trás do game são excelentes, espetaculares. Ele conta a história de um aprendiz que o Darth Vader pegou criança e tentou ensinar ele os caminhos do lado sombrio da força. Só que as coisas não saíram muito bem assim. Eu não vou dar mais spoiler porque eu quero que você jogue os jogos, entendeu? E também justificaria o fato dele ser careca e também de ser muito feio. É provável isso? Ele é o Anakin zumbi? Tem gente acreditando que ele seria o Anakin zumbi. Isso é reforçado também por dois fatores. Um, pelo Hayden Christensen estar envolvido em certo ponto em algumas coisas de Star Wars no último ano. Ele foi na Celebration, vai ter coisa no parque com voz dele. Tudo. E parece que a galera viu ele treinando alguns movimentos de luta, sendo que não tem nenhum filme em vista pro cara. E o outro fator é pelo fato do Snoke ser muito feio. E eu te digo, isso é provável de acontecer? Não. E falando de zumbi, o Snoke seria um zumbi de Darth Plagueis, que foi o Mestre Lord Sith do Palpatine, que também foi assassinado pelo Palpatine? Não. Isso é uma brisa muito louca fosse isso, cara. Tem que dar uma volta muito grande pra explicar isso. O Snoke seria um Sith do passado, tipo diferente da Ordem 66, que, vamos colocar assim, que na teoria teria dizimado todos os Jedi. Quando a Estrela da Morte explodiu, ou quando as Estrelas da Morte explodiram, não fica claro que todos os Siths morreram. Os Siths são espalhados pela galáxia. Seria o Snoke um desses Siths que sobraram? E a julgar o fato que o Palpatine fica todo enrugado quando ele se rende ao lado sombrio, justificaria o fato do Snoke ser tão feio. É provável isso? Talvez, eu acho que aqui é mais provável que seja isso. E a outra teoria é, será que o Snoke é um dos Jedi perdidos? Outro exemplo que também a gente tem Jedi perdido era Yoda. E o Yoda justificaria um fato aqui no Snoke, que tanto Yoda como Snoke são muito feios. Isso é provável? Talvez. Quem sabe? Saindo de Siths do passado e chegando aos Siths do futuro, temos ele, Kylo Ren. Em cima de teorizado Kylo Ren aqui, a gente vai começar a misturar coisas com Rey, com Luke, então eu vou falar só de duas em particular de Kylo Ren. Na verdade, começando pelos Cavaleiros de Ren. Será que eles eram ex-alunos da escola Jedi do Luke? É bem provável, cara. Mas a outra teoria aqui que eu acho que é muito provável e que eu acho que vai acontecer é: será que o culpado por ele virar para o lado sombrio foi Luke Skywalker? Forçando ele com poderes, explorando os poderes deles assim, explorando todo o potencial que o Ben Solo tinha em exaustão? Eu acho isso muito provável, eu vou explicar mais à frente por quê. E aí, obviamente, se falamos de Kylo Ren, temos que falar diretamente do seu antigo mestre, ou primeiro mestre, que foi Luke Skywalker. Ele é um Jedi branco? Cara, eu acredito que ele seja um Jedi branco se a história de Jedi cinza não seja real, que ele tenha a noção que os erros e as cagadas que aconteceram aqui não são culpa dele. E nisso já descarta a outra teoria, que é muito falada, que é se ele vai virar um Sith. Eu acho que ele acredita muito no poder da luz. Eu acho que ele acredita tanto nisso e não vai deixar se levar ao ponto de achar que tudo aquilo que ele viveu vai ser uma mentira. Nem que a Disney vai falar que tudo que aconteceu no 4, 5 e 6 vai ser mentira. True story. E agora temos o lance que é muito comentado. O Luke é um Jedi cinza. Ele tentava procurar equilíbrio na força e não encontrava esse equilíbrio na força. Por isso ele tentou buscar um equilíbrio dentro do lado sombrio com a força e gerou o Jedi cinza. E aí ele começou a tentar implementar esse tipo de metodologia com o Ben Solo e acabou dando errado, ele virou Kylo Ren. Cara, eu diria que talvez, mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Essa questão de existir Jedi cinza, esse termo Jedi cinza ser efetivo de verdade. Vamos voltar lá no Rogue One. Pois no Rogue One a gente tem um exemplo do Chirrut. E o Chirrut, ele é um cara forte na força, mas que não tem a força. Ou seja, todo esse conceito da força começou a ser explorado agora pela Disney. E a exploração mais profunda de força, caminhos da força que a gente teve, foi o Rogue One. Eu não acredito que só com aquela demonstração do Chirrut Rogue One, a Disney já ache necessário acabar com o termo da força como sendo absoluto e já jogar uma força cinza aqui. E aí eu chego naquela teoria que falei complementaria lá a questão do Ben Solo transformado em Kylo Ren. Será que o treinamento do Luke Skywalker com a Rey vai ser algo tentando emular a questão dele com Darth Vader? Dele tentar pagar de um cara mais sério, um cara que tá tentado ao lado sombrio, pra forçar a Rey a explorar os lados mais fortes, os caminhos mais intensos dela dentro da força? Pois, para quem não lembra, durante o treinamento do Luke Skywalker para ser um Jedi, ele ainda não era formado um Jedi, ele teve que enfrentar o Darth Vader algumas vezes. E isso ajudou a formar o caráter dele, ajudou ele a ser um Jedi decisivo para tudo aqui. Tanto que ele se viu tentado várias vezes a seguir o lado sombrio, naquela hora lá que ele se olha na reflexo da água e vê metade com o capacete de Darth Vader. Então eu acho totalmente possível ele tentar enganar a Rey, emulando esse sentimento de estar enfrentando o lado sombrio a todo momento. Que foi onde, um certo tempo, o Luke teve que fazer isso, e foi onde acabou se concluindo como um Jedi, efetivamente. E falando dela, a gente tem a maior parte das teorias em cima dela, que é a Rey. Começando com a primeira teoria, ela vai perder uma parte do corpo? Ela vai perder uma mão? Se ela for um Skywalker, sim. É bem provável que ela
aconteça, mas se não for, eu acho que é desnecessário. Vai virar mais um repeteco da galera que reclama do Despertar da Força, eu acho que não vai acontecer não. A Rey vai pro lado sombrio, assim como Kylo Ren teoricamente foi. A força manifestada assustou tanto o Luke assim que ele não conseguiu dominar ela e acabou virando feitiço contra feiticeiro e ela acabou se rendendo ao Snoke. Eu não acho isso provável, cara, por uma questão muito simples e que foge totalmente de teorias dentro de Star Wars e coisas que aconteceram durante Star Wars. Porque o personagem da Rey é totalmente amável, cara. Ele foi construído para ser o personagem principal de uma história. Eu não vejo muito sentido você tirar toda essa construção bem feita em cima dela e jogar para escanteio, fazer ela virar uma vilã. Em nenhum momento você olha assim pra Rey e fala, nossa, essa menina é malandra, essa menina vai acabar indo pro lado sombrio. E sem dúvida a Rey é um dos maiores ícones do feminismo nos anos 2000, cara. Jogar isso tudo de escanteio logo de cara assim, eu acho totalmente idiotice. A Rey vai ser precursora do lado cinza, dessa vertente do caminho cinza dentro da força? Como eu falei anteriormente, eu acho pouco provável. Ela só seria provável se fosse uma questão. Se o Luke Skywalker acabasse desenvolvendo toda essa teoria, todo esse lado cinza da força em Axul. E aí, colocado ela no caminho cinza da força. Mas como eu disse, eu acho que essa parada de Jedi cinza não vai acontecer. Aí vem um filme semana que vem, acontece tanta coisa, tem Jedi cinza pra tudo quanto é lado e ó. E seria a Rey a filha do personagem do Benício Del Toro? Complementando o que eu disse lá atrás, falando agora do personagem do Benício Del Toro efetivamente, ele vai ser um vilão no filme. E o nome dele é DJ. E a gente não sabe se isso é um nome, se isso é uma abreviatura. É bem interessante se fosse uma abreviatura, que é o Destruidor de Jedi. E em cima do Destruidor de Jedi, a gente constrói outra parada aqui. E se o DJ for um Mandaloriano? Pois assim como o Benício Del Toro, o ator que interpretou o Jango Fett, ele não tem origem americana. E seria até um certo ponto interessante que a força se manifestasse um Mandaloriano, apesar de eu achar que isso deve ser uma atrocidade para os Mandalorianos. E focando nessa questão de quem que é o pai da Rey, quem que é a mãe da Rey e tal, ela seria filha do Luke? Eu diria que sim, mas o fato de JJ ter falado que o pai dela não está no Despertar da Força, eu acho que não. JJ não ia mentir pra mim, não. Com isso eu também descarto a teoria que ela seria filha da Leia, por exemplo. Por que por isso ter acontecido? Primeiro, que a Leia não saberia disso. E segundo, que é seu repeteco do episódio 3, onde um gêmeo ia ser separado do outro gêmeo ao seu nascimento. Agora, ela seria neta ou filha do Snoke, cara? Essa eu acho que não, porque eu acho que o Snoke saberia onde ela ia estar e saberia de tudo, e não ficaria surpreendido quando uma garota derrotou Kylo Ren, como ele diz lá no Despertar da Força. Ela seria neta do Palpatine? Não, acho que não. Mas essa teoria do Palpatine é baseada numa outra subteoria que é chamada de ciclo dentro de Star Wars. Vamos colocar aqui que o Palpatine acabou como do lado sombrio e o Anakin acabou como do lado da luz. E aí o neto do Anakin foi para o lado sombrio. Logo a neta do Palpatine iria para o lado da luz. Mas ainda em cima dessa teoria do ciclo vem a teoria de que ela seja a neta de Obi-Wan Kenobi. E essa sim eu acho bem provável e bem plausível. Pois vamos colocar assim que estaria escrito no destino que sempre que existisse um Skywalker, ele acabar cruzando seu destino com um Kenobi. E como o Anakin cruzou com Obi-Wan durante sua história, isso ia acabar passando de gerações em gerações. E aí o neto do Anakin ia acabar cruzando com a neta do Kenobi. Ela é só uma escolhida da Força? A Força de repente manifestou uma desconhecida e ela virou Jedi? Complementando com aquela teoria lá do DJ? Seria possível, seria provável, mas eu acho que não vai acontecer aqui. Como aquele questão do repeteco lá do Despertar da Força que eu disse. Eu acho que a Disney aprendeu aqui que se repetir demais as coisas a galera vai xingar muito. Porém, tem uma teoria que a galera tá falando aqui e que se acontecer vai ser uma coisa que vai chocar o mundo de verdade, cara. Seria a Rey a reencarnação de Anakin Skywalker? Do nada desce o Anakin na menina lá e justificaria toda a participação do Hayden Christensen nessas paradas de Star Wars aí nesse ano. Ela ia ser treinada pelo filho e... Não, por favor não, Disney, não faça isso. Encerrando o vídeo, tem uma teoria muito interessante que eu li no Procrastination, vou até deixar o link na descrição aqui, que é sobre a teoria do sabre. O que seria a teoria do sabre em Star Wars? Ela basearia totalmente em tudo o que foi apresentado só em O Despertar da Força. Mas por que o sabre? Porque o sabre foi a única coisa que efetivamente esteve presente em todos os momentos cruciais de Star Wars até agora. Ele esteve presente no combate entre Obi-Wan versus Anakin Skywalker, ele esteve presente no combate entre Darth Vader e Luke Skywalker, e ele esteve presente no combate entre Rey versus Kylo Ren. Foi o item que presenciou as coisas mais importantes da galáxia. E voltando lá no começo do Despertar da Força, a gente tem o personagem do Lord San Tekka, que foi um personagem que a gente não conhece de onde veio, qual que é a importância dele para Star Wars, mas ele é um cara com muita afinidade com a Força e com a Resistência. E se o Lord San Tekka fosse um desses personagens importantes para a reconstrução da Academia Jedi, da Escola Jedi, junto com o Luke Skywalker, e fosse um dos responsáveis por juntar aquelas relíquias que a gente vê no trailer, com isso, ele seria o responsável por ter achado o sabre do Luke, e o responsável
responsável por esconder lá no mausoléu da Maskanata para proteger o sabre. E concluindo isso, ele estaria protegendo efetivamente todas as relíquias. E onde ele é encontrado em Despertar da Força? Em Jakku. E assim como era o Obi-Wan pro Luke Skywalker, talvez o Lord San Tekka fosse uma espécie de protetor da Rey. E mais uma demonstração da importância do sabre aqui é que quando a Rey toca no sabre, ela tem aquela epifania, e ela tem que flashback e lembra de várias coisas de Star Wars, coisas que ela nem sabia que existiam, como a destruição da Escola Jedi, Cavaleiros de Ren junto com o Kylo Ren. Ela ouve o "No!" do Luke, ela tem toda aquela lembrança dela lá em Jakku junto com o Angkar Plutt lá, sendo agarrada e tentando pegar a nave assim, de não vai embora. E principalmente tem aquela fala do Obi-Wan falando: estes são seus primeiros passos. Já começando a efetivamente teorizar em cima do sabre, e se o cliffhanger para o Ben Solo virar o Kylo Ren foi que, vamos colocar, supostamente o Luke teria dado o sabre para o Ben Solo, só que o Ben Solo estava começando a, vamos colocar assim, ficar rebelde, assim como o Anakin ficou rebelde no episódio 2, e o Luke viu a necessidade de retirar o sabre de Ben Solo. Seria o momento perfeito para Snoke chegar e atrair Ben Solo para o lado sombrio da força. E isso também explica o fato do Kylo Ren toda hora virar para Rey e falar: esse sabre é meu, isso me pertence, porque esse sabre já foi dele efetivamente. Então galera, é isso aí. E o que acharam dessa teoria? Estão ansiosos também, né? E além de estar ansioso para Star Wars, o Último Jedi, ou Os Últimos Jedi, seja qual título for, eu estarei na Comic Con Experience a partir de quinta-feira. Se encontrar a gente, vão lá, dar um high five, vão trocar uma ideia e tudo mais. E é isso aí, galera. Espero vocês lá. Curtam, compartilhem, favoritem, sinalizem, se inscrevam no analisador, clique no sininho para notificações de vídeos novos e tudo mais. Comente aqui alguma coisa que você gostou, se não gostou, a sua própria teoria de Star Wars e tudo mais. Clique também em Legião dos Vilões e acompanhe o conteúdo da gente, tá sempre caindo lá algumas coisas e ajuda a gente com divulgação bastante. E é isso aí, até o próximo analisador e até os últimos ou o Último Jedi.